Copa Libertadores, 1960. Copa Libertadores da América de 1960, a primeira disputa. Nesse vídeo, nós vamos considerar a história, jogos, detalhes da primeira Libertadores de 1960, mas antes, nós vamos abordar um pouco da história da competição. Durante a década de 1930, os confrontos irregulares entre o campeão argentino e uruguaio, chamada Copa Rio de la Plata, despertaram a ideia de uma competição continental entre clubes. O Campeonato Sul-Americano de Campeões, organizado pelo Colo-Colo e disputado em Santiago, no Chile, em 1948, talvez tenha sido o precursor desse tipo de torneio, uma vez que reuniu os campeões das principais ligas nacionais da América do Sul. O torneio foi conquistado pelo Vasco da Gama, sendo o primeiro título oficial brasileiro em território estrangeiro. Em 1958, o presidente da Conmebol, brasileiro José Ramos de Freitas, viajou até a Argentina para tratar da criação de um torneio de campeões semelhante ao que existia na Europa, uma vez que a Copa dos Campeões da UEFA havia iniciado 3 anos antes. No mês seguinte, João Havelange anuncia em reunião da UEFA a Copa dos Campeões da América, com o intuito de que os campeões de cada continente pudessem decidir o melhor do mundo. A criação do torneio foi ratificado em 5 de março de 1959 em Buenos Aires, no 30º Congresso Ordinário da Conmebol, tendo sua primeira edição no ano seguinte. Somente em 1965 é que o torneio passa a ser chamado Copa Libertadores da América, em homenagem aos nossos estimados libertadores Simão Bolívar, Pedro I e José de San Martín. Enfim. Primeira edição, 1960. A primeira edição da Taça Libertadores da América, ainda denominada Copa dos Campeões da América, foi realizada em 1960, tendo seu primeiro jogo o confronto entre Peñarol e Jorge Wilstermann, no dia 19 de abril, em Montevidéu, no Uruguai. O Peñarol venceu o time boliviano por 7-1, sendo também a maior goleada dessa edição. O equatoriano Spencer marcou 4 gols nessa partida, ele que se tornaria o artilheiro da competição com 7 gols. As equipes participantes foram 7, San Lorenzo, Jorge Wilstermann, Bahia, Universidade de Chile, Millonarios, Olímpia e Peñarol. O Universitário do Peru desistiu. Carlos Domingues Viana, o Carlitos, marcou o primeiro gol brasileiro na história da competição, na vitória por 3-2 diante do San Lorenzo, na Fonte Nova, em Salvador. O time brasileiro acabou eliminado ainda na primeira fase, uma vez que na primeira partida foi derrotado pelo time argentino por 3-0. Nas semifinais, formaram-se 2 grupos, onde a melhor equipe de cada grupo avançaria para a final. No grupo 1, Peñarol e San Lorenzo empatam pelo placar de 1-1 em 18 de maio. Gol de Linadza para os uruguaios e Boggio para os argentinos. Na partida de volta, novo empate, agora em 0-0 em Almagro. Uma terceira partida foi realizada para o desempate, com vitória dos Carboneiros por 2-1, os 2 gols de Spencer para o Peñarol e Sanfilippo marcou para o San Lorenzo. Na outra semifinal, no dia 29 de maio, Millonarios recebeu o Olímpia no El Campín, jogo terminou 0-0. Na partida de volta em Assunção, o Olímpia goleou o time colombiano por 5-1, 2 gols de Doldan, Melgarejo, Noriega contra e 1 de Recalde. O gol de honra dos colombianos foi marcado por Pizarro. No primeiro jogo da final, no Estádio Centenário, o Peñarol venceu por 1-0, gol do artilheiro Alberto Spencer. No jogo de volta, com a vitória parcial do Olímpia, Cubilha empatou aos 83 minutos e assim permaneceu até o apito final, consagrando o Peñarol como primeiro campeão da Libertadores da América.